Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre o último romance que eu li no Kingdom Limited, que é Quebrando o Gelo. A Anastácia, ela é uma patinadora artística e o Nate é o capitão do time de hóquei da universidade. E eles se conhecem quando precisam começar a dividir o rink de patinação nos treinos, porque tinha um rink para cada um, só que por causa de um trote, um dos rinks fica danificado e eles precisam usar o mesmo para treinar. E ele tenta, de toda forma, forjar uma amizade com ela. E temos também ali uma atração que eu não entendi exatamente de onde veio, o que aconteceu, porque os momentos assim que levam as coisas são meio desconexos, só que eles acabam ficando e ela sai correndo logo em seguida, assim. Só que o que acontece? Ela tem medo de compromisso, ela não quer um relacionamento, mas eles mantêm ali meio que uma amizade colorida. E, porém, tudo vai pra casa do caralho quando o colega de patinação dela, que é o Aaron, se machuca antes de uma competição e diz que foi o Nate quem fez isso, que faz ela se afastar dele, mesmo tendo dúvidas na história do Aaron. Só que, mesmo não tendo sido ele, o Nate assume a culpa, porque o treinador ia deixar todo o time de hóquei sem jogar se ninguém assumisse. Mas, por isso, ele fica sem jogar enquanto o Aaron fica sem patinar, que no caso serão 8 semanas. Como eles já estavam se gostando, apesar de ela não querer um relacionamento, eles se resolvem tudo, apesar disso, ela acaba indo morar com o Nate, né? Passaram uns dias que se tornam mais tempo, porque o Aaron é um babaca, e o Nate se oferece para patinar com ela. Só que ela só aceita se eles não ficarem juntos por esse tempo que eles estão patinando. E, novamente, isso vai pra casa do caralho rapidinho. Só que mesmo antes de eles começarem a patinar de verdade, a gente já vê mais reflexo do quanto o Aaron é babaca, é controlador, porque ele fazia o plano alimentar dela, ele vivia reclamando que ela tava gorda e tal, que acabou um plano, inclusive, que não tinha nutrientes, enfim, o suficiente, podia fazer mal de verdade para a saúde dela e tal, alegando que, tipo, ela tava gorda, que ele não conseguia levantar ela, sendo que ele levantava o dobro do peso dela na academia. E assim, nesse momento eu ainda não estava entendendo muito bem qual era desse menino, mas presumi ali que ele é do tipo que gosta e implica quando quer chamar atenção ao invés de conversar. Só que no caso dele é de um jeito bem babaca e bem perigoso. Como ele continua sendo muito babaca, o que era para ser uma noite na casa do Nate acaba se tornando um mês. Só que o Aaron segue aparecendo, criando confusão sempre que possível, e ele vem falando coisas horríveis sobre ela há muito tempo para todo mundo. Tipo, que ela tá tentando dar o golpe da barriga no Nate, ela é adotada, então ele fala que nem os pais de verdade quiseram ela e que os pais adotivos só querem troféus. Então, assim, extremamente babaca, extremamente babaca. Só que, apesar de Anastácia fugir de relacionamentos, eles finalmente definem que estão namorando, ela leva o Nate pra conhecer os pais dela no Natal. E ela até conhece a família dele, apesar de não ser intencional, porque eles vão passar o ano novo na casa dele, o pai dele volta de viagem antes, enfim. Quando eles voltam para a faculdade, o Arrow pode patinar de novo e apesar de ela não ter perdoado ele, ela vai tentar manter a parceria profissional, porque ela objetiva patinar nas Olimpíadas, enfim, patinação em dupla, não tem outra pessoa que possa ser a dupla dela. Então, ela vai tentar manter a parceria profissional. E o doido fala até para eles fazerem terapia juntos para as coisas se resolverem. Uma terapia para casais profissional, assim, coisa de maluco. Eu não sei como é que essa garota, ela cai na onda desse menino. Mas, enfim, né? Só que, obviamente, para mim era só uma artimanha para manipular ela, já que ele sabe a importância que a terapia tem para ela, enfim. E tanto que na terapia ela decide voltar a morar com o Arrow, porque ela ainda estava morando com o Nate, para que a conexão deles melhore antes da próxima competição. Só que no dia da competição, o Nate conversa com um amigo de outra faculdade e descobre que o Arrow se machucou jogando com eles, jogando futebol.
E ainda assim, mesmo ele sabendo como ele se machucou, ele jogou a culpa no Nate. Então, assim, claramente esse menino fez todas essas loucuras de caso pensado. Nesse dia, o Nate ele vai assistir a competição deles, só que ele não consegue falar com ela antes da competição. E assistindo o número deles, a apresentação deles, o Arrow finaliza beijando ela à força no fim da apresentação, uma coisa que não estava planejado, mas o que faz ela finalmente dar um basta nessa dupla, e ela fala que ela prefere atrasar todos os objetivos da vida dela do que continuar patinando com ele. O que é bom para todo mundo. No finalzinho, a gente vê que a Anastasia denunciou todas as coisas que o Arrow fez, então ele vai ser transferido para outra faculdade e eles não precisam mais lidar com ele. E temos também ali um epílogo super fofo, com eles 2 anos depois, onde ela foi medalhista de ouro na patinação individual, o Nate está indo muito bem no hóquei profissional, e eles estão esperando o primeiro bebê deles, porque nas comemorações das Olimpíadas, enfim, ela acabou engravidando, e acaba com o Nate pedindo ela em casamento. Então, assim, em resumo, é um livro com vários hot, é uma história muito simples, a gente tem essa complicação em que o Arrow é o vilão, mas assim, super de boa. É um livro simples, fofo e que eu gostei bastante de ler e espero que vocês gostem também. Até mais!